Olá, meus amores, estamos aqui hoje na TV4, no quadro Quem é Você? E hoje vamos entrevistar ela, que é procuradora do município de Porto Seguro, advogada, consteladora familiar, mãe, filha, amiga, uma pessoa que eu tenho maior admiração. Hoje eu trago para vocês doutora Magali. Essa mulher que inspira outras mulheres, que está aí numa jornada incrível que ela vai compartilhar com vocês. Eu quero muito dividir, porque eu acho que é algo que acrescenta na vida da gente, acrescenta muito na minha vida, mudou, né, a forma de pensar, a forma de agir. E eu queria muito que ela dividisse com vocês aqui hoje. Primeiro, quem é você, Magali? Ana, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade. Você fala de mulheres inspiradoras porque você é uma delas. Então a gente só reconhece no outro aquilo que a gente conhece dentro da gente. Então recebo, acolho, agradeço e reverencio você aqui nesse momento. Quem é Magali? Muito bem. Eu sou filha de Elvira e Leônidas, sou mãe de Júlia, de Segundo e de Gabriel. Sou muitas, como nós somos, né? Nós mulheres somos multifacetadas, somos plurais. E além dessa versão que a maioria conhece, Magali é advogada, atualmente exercendo o cargo de Procuradora-Geral do município de Porto Seguro, com muito orgulho, com muita honra. Eu, a partir de 2017, comecei a trilhar um caminho, né? Esse caminho foi um caminho pessoal, foi um deserto pessoal, e a partir daí esse caminho se desdobrou e eu fui fazer uma formação. Eu também sou terapeuta transpessoal sistêmica, fiz formação e fiz pós-graduação pela Unibahia em Salvador. E nesse curso, nessa formação e pós, eu conheci uma ferramenta que mudou minha vida, que foram as constelações familiares, que você conhece muito bem. E a partir daí eu me aprofundei, eu fui fazer outras formações, estou inclusive fazendo a terceira agora pelo Instituto 89 em Salvador, da minha amiga querida Marise Sampaio. E é uma ferramenta que eu costumo dizer que é um remédio para a humanidade, sabe, Ana? Você conhece bem e você sabe da profundidade que é. E é a minha forma de me colocar a serviço da vida. Vou fazer um evento agora no dia 6 de maio próximo, você já está convidadíssima. Estarei presente, viu? Convido você do outro lado também vir conhecer essa ferramenta que transforma. Quem puder, participe, porque vale muito a pena. Óbvio que é um dia inteiro, não é uma formação, é um processo inicial. É um processo de autobusca, de autorreflexão, de autoconhecimento. E é um encontro sistêmico que eu chamei de Mulheres Magníficas. Maravilha. Dia 6, o lugar, inicialmente, a gente tinha definido um lugar, mas é possível que a gente mude, mas nada que traga impacto. Vamos deixar o Instagram da Magali, vamos deixar aqui também o dia do evento, local, o sitezinho que você entra e faz o cadastro para participar. Magali, isso tudo que aconteceu foi em busca do autoconhecimento? Sim, sem dúvida. Eu uso um jargão, eu costumo dizer que a saída é para dentro. Então, como eu lhe falei, começou como uma caminhada pessoal e isso transbordou de forma tal que eu brinco, viu, Ana? Eu costumo dizer que é como um dique, né? Se eu não compartilhar, se eu não dividir, se eu não difundir com outras pessoas, esse dique vai romper. Então, antes que ele se rompa, a gente faz essa oferta de forma organizada, de forma estruturada. É um encontro sistêmico com muitos exercícios sistêmicos e eu tenho certeza que quem for vai transbordar. Você consegue entender, né, que nessa abertura que você está dando para a população de Porto Seguro, você vai criar um legado, né, como uma mulher corajosa, né, que trouxe algo novo. Eu digo para você porque eu venho nessa
batalha, nessa luta, nesse conhecimento, nessa busca, desde 2010. Né? Eu fui a primeira coach, né, master coach de Porto Seguro, depois fui fazer psicanálise, fiz a constelação, né, mas assim, claro que cada um tem um nicho, cada um se aprofunda naquilo que realmente, né, que se sente pertencente, né, Magali? Você tem noção que você está abrindo um leque para várias mulheres dentro da nossa região, porque eu não acredito que esse evento vai atingir só as mulheres de Porto Seguro, eu acho que ele tem que abrir para mulheres aqui da nossa região toda, porque é algo que vai transformar. Você tem noção do que você está fazendo, como você vai impactar? Esse é o seu grande propósito quando você teve essa ideia, surgiu esse evento? Ana, quando a gente experimenta algo que é muito bom e que faz muito sentido para você e que verdadeiramente é profundo e é transformador, tudo que se quer é compartilhar. Você quer que outras pessoas experienciem isso. Então, às vezes eu me sinto como um vulcão e é preciso colocar isso a serviço. É a minha oferta para o mundo, é o que eu tenho de melhor para deixar. E eu quero verdadeiramente fazer isso porque para mim foi transformador, deixando claro que as constelações são uma ferramenta, existem outras tantas, sim, não é? O importante é que a gente nunca deixe de se olhar, de olhar para dentro, de se perceber, de procurar transpor suas barreiras, de se auto-perceber, sabe? Porque no final das contas é para isso, a vida tem que ser leve. Ô Magali, você percebeu que nessa jornada, né, que você se encontra aí 5 anos aprofundando, muita coisa mudou na sua vida, né? Eu acredito que mudou como pessoa, como mãe, como filha, como profissional, como amiga. O que você poderia dizer para quem está ali assistindo que foi de mais profundo para você? Para mim mudou minha relação com minha mãe. Eu sempre vi minha mãe como uma mulher muito guerreira, uma inspiração, um exemplo mesmo para mim. Mas eu acho que depois que eu vivenciei a constelação, eu olhei para minha mãe de uma forma diferente. É tanto que de 10 anos para cá a gente tem uma vivência que a gente nunca teve. Nesses 40 anos que eu tenho, eu digo que até os 30 eu fui uma filha, depois dos 30 eu fui outra. E o que você poderia dizer para quem está ali assistindo agora? Ana, as constelações trazem para a gente que o essencial é simples. E Bert Hellinger deixou um grande legado, que foram as constelações, da forma como ele concebeu e da forma como ele transmitiu para o mundo. Você sabe melhor do que eu, você vem da academia, você é psicóloga, então psicanalista, então das várias escolas, né? Bert bebeu de todas essas fontes, ele da Gestalt terapia, do psicodrama, ele inclusive hoje, Magali, eu uso o psicodrama, sim, em vários momentos onde eu estou nas empresas, inclusive nas prefeituras. Eu faço essa dinâmica. É transformador. E a base das constelações são as 3 leis sistêmicas, da ordem, do equilíbrio entre o dar e receber e do pertencimento. Tudo que a gente quer é pertencer. E a ordem, porque a gente não tem como aprofundar aqui, você fala da sua relação e do resgate dessa relação com sua mãe. A ordem talvez seja, os 3 princípios, as 3 leis são igualmente importantes, mas quando o indivíduo está fora da ordem no seu sistema familiar, todo o resto é bagunça. E você acredita que eu acho isso incrível, porque quando eu vejo alguém que fala, eu briguei com alguém da família, eu digo, não, traga, coloca, porque inclui, chama, deixa essa pessoa se sentir pertencente. Com certeza. Faz toda a diferença, né, né? E se a gente está fora de ordem num sistema, exemplificando, se a minha relação, ou se a relação do meu papai e da minha mamãe, e a gente sempre usa nesses termos diminutivos, né, carinhosos, porque o filho é sempre pequeno, o pai e a mãe são sempre os maiores. Então, se numa relação o papai e a mamãe estão ali em desarmonia, se há uma ruptura, se existe... troca de papéis. Se por um acaso esse indivíduo ele assume um papel que não é o dele, ele entra no lugar dessa mãe ou no lugar desse pai,
fatalmente ele terá problemas de relacionamento nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos amorosos. Então, entender isso... Para você que está aí do outro lado, para você entender, Magali fala de uma forma mais clara. Quando você toma o papel de sua mãe, né? Esse papel, como eu já tomei muitas vezes, me sentindo mãe da minha mãe, né? Assim, além de ficar pesado, né? Porque você leva 2 fardos, seu e de outra pessoa, Sim. né, Magali? Porque eu tenho 8 anos que eu fiz constelação, mas estou assim, né, tentando... Mas continua reverberando, porque é assim. Mas eu também vejo que você deixa que ela crie o próprio caminho dela, igual muitas vezes eu interferi, querendo ajudar e achando que não era uma coisa que iria machucá-la. E outra coisa, a gente faz isso de uma forma inconsciente. Eu me arrepio toda vez. A gente faz isso de forma inconsciente e o que faz esse movimento é o amor. Só que é um amor distorcido, é um vínculo de amor cego. E quando você coloca isso, e quando você coloca isso no campo, quando você visualiza isso, quando você olha além do aparente, tudo chega para o lugar, tudo volta a fazer sentido e as relações se curam. Eu sei porque, assim como você, eu também vivenciei uma experiência semelhante e a vida tomou um outro rumo, sabe? Eu sou muito agradecida à minha história, a tudo como foi, sabe? Pude incluir tudo isso, pude reencontrar meu pai no lugar de pai, numa constelação familiar, e a partir daí tudo fez sentido. Relações se curaram, outros amores chegaram, e isso é fantástico, isso é visível. E Magali, você acredita que vários momentos, não só eu, você que está aí de casa também, eu acho que você já vivenciou, está vivenciando isso, eu espero que você se sinta pertencente e acredite que tem ferramentas hoje que podem mudar isso. Por muitas vezes eu tenho um irmão que liga para mim e fala, Paula, mas aí resolve? Eu digo, não, eu sou filha, né? Então, assim, eu já sei bem definido o meu papel, né? Mas eu sinto que muitas pessoas têm essa dificuldade, né, Magali? Não só com a mãe, viu, gente? Eu estou trazendo aqui uma experiência. Um exemplo. Um exemplo, mas tem vários papéis que você, às vezes, interfere e você quer ter aquele papel. A gente já tem tantos papéis, a mulher tem tantos papéis, né, Magali? Sim. Magali, agora conta para quem está te assistindo também. O que você acha que essa pessoa pode se transformar nesse evento que você vai fazer? De fato, a gente vai ter muitas transformações, mas aquele que você acha assim que, Ana, esse eu tenho certeza que ela vai sair impactada. Dentro dessas, né, você falou que vai ter várias ferramentas. Sim. Fala uma para mim, assim, que você acha que é mais... Olha só, a transformação, ela é um caminho pessoal. Ela é um caminho pessoal, ela é um caminho para dentro. E esses movimentos sistêmicos, eles são movimentos muito sutis. A proposta do evento é um encontro consigo mesmo, é olhar para as raízes, né, para a origem de todas essas distorções, é entender cada coisa em seu lugar. Nesse momento não tem como falar de uma forma que não seja tão abstrata, só vivenciando para saber. Vamos vivenciar. Meus amores, eu vou chamar um breve intervalo, mas eu já volto com ela. Nossa consteladora familiar, essa mulher maravilhosa, Magali. Da Ajuda já era um dos lugares mais charmosos do mundo, agora com a nova trilha ecológica ficou um arraso.
Trata-se de um caminho em piso intertravado que leva do loteamento dos corais ao Parracho, rodeado pela Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade. Fala a verdade, ficou lindo, não foi? E o projeto ainda ganhou uma escadaria feita em madeira de reflorestamento. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Você acha que acabou? Vem muito mais por aí. E voltamos aqui no quadro Quem é Você? Com a doutora Magali. Vamos aprofundar mais, né, nessas técnicas, nessa vivência linda que vai acontecer aqui em Porto Seguro, agora em maio, né, doutora? Em maio, dia 6 de maio. O local a gente vai redefinir, mas nada que comprometa o evento. Mas, gente, eu queria muito que vocês tivessem a oportunidade de participar, porque eu sei que depois da pandemia, Magali, nós sofremos muito, né, com o psicológico, não só nós mulheres, como homens, crianças, todo mundo, acho que todo mundo está aí nesse bolo, né? Mas assim, o que eu percebo é que todo mundo também virou uma chave, né? Todas nós viramos uma chave. Eu acho que não teve quem não tenha mais empatia nesse momento, que se coloque no lugar do outro, diante de tudo que nós vivemos. E essa pandemia, para Magali, como é que foi? Passar essa pandemia com todo esse conhecimento, com essa bagagem, essa profundidade, se sentiram pertencentes, né? Essa nova também, que eu digo que é uma filosofia de vida, quando a gente muda nosso mindset, muda nossa mentalidade, muda nossa forma de ver a vida, ficamos mais sensíveis, né? Acredito. Como é que está sendo essa jornada depois, pós-pandemia? Então, Ana, é muito interessante ouvir você abordar esse aspecto, esse ponto, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente reservada. E me preocupava muito a visão que as pessoas teriam em relação a essa nova versão. Eu não queria misturar os assuntos com a advocacia, com a procuradoria, mas depois da pandemia, não é, todo mundo muito à flor da pele, todo mundo se viu de fato diante da finitude da vida, não teve quem não desse uma surtadazinha ou uma surtada zona. Então, a chave que virou para mim, né, pegando o gancho aí na sua fala, a chave que virou para mim foi da urgência em colocar tudo isso a serviço, de colocar isso à disposição das pessoas, porque o objetivo é esse mesmo, é olhar para dentro, é ter qualidade de vida, é ter saúde mental. E aí a virada de chave foi essa, a hora chegou e vamos colocar a serviço. Qual seria a missão de vida de Magali hoje? Ai, que pergunta. Se eu te perguntasse isso há 5 anos atrás, com certeza seria outra. Seria outra. Mas hoje, seguramente, se eu puder fazer aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, se a gente puder fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja, eu acho que a gente já ganhou muito, sabe? Já vai com crédito lá pro céu. Magali, quando você fala em trazer um evento para mulheres, eu acho isso incrível, eu acho que a mulher está muito hoje atenada, ela quer muito, né, o novo. E para os homens? Porque assim, eu sinto também uma necessidade. Engraçado que na pandemia eu atendi muito mais homens do que mulheres, como psicanalista, né? A gente parou as empresas e tudo, e a procura de homens, né, atrás da terapia, da análise, foi muito grande. Quando nós vamos ter um evento para os homens que estão nos assistindo? Não, então, atuando com as constelações, eu não posso jamais excluir, não é? Então, já está no forno um evento também voltado para o homem, voltado para esse masculino maravilhoso que equilibra a nossa energia, que equilibra a nossa vida. Mas era urgente, ou era necessário, ou era primordial falar para as mulheres nesse momento. Então, a gente tem agora, no dia 6, o Encontro Sistêmico Mulheres Magníficas,
e aí virá, na sequência, um evento para os homens, provavelmente Quem em sabe aí julho. no mês dos homens também. Eu né, acho que doutora? antes, viu, Ana? Antes, Eu que acho bom. que antes, em julho. Por quê? Quando eu comecei nesse movimento, assim que eu concluí a formação e pós, eu comecei por um evento maior, por um evento grande. Eu fiz uma imersão de 3 dias numa pousada lindíssima em Santo André. Foi um evento muito potente, com um grupo, eu acho que de 17, 18 pessoas, 22 pessoas. E foi uma imersão de 3 dias. A ideia era fazer em sequência pelo menos 2 eventos por ano. Aí veio a pandemia e a vida de todo mundo paralisou, como a gente sabe. Então, retomando esse fluxo agora, eu quis começar com eventos menores, com um evento voltado para a mulher de início, depois um evento voltado para os homens, Depois para casais, e aí já tem um e-book em produção, tem algumas coisinhas aí para acontecer, e a imersão que volta provavelmente em setembro. A gente só não tem ainda data definida, porque depende de alguns ajustes, mas uma imersão de 3 dias, que é uma vivência um pouco mais intensa, e aguardem. Ai, coisa boa. Magali, a gente sabe que dentro, né, de todos os papéis que você executa na vida, né, que não são poucos, né, nós mulheres temos muitos papéis, mas qual é aquele papel que mais lhe dá prazer, doutora? Sem titubear, é o papel de mãe. Porque eu sou maternal, eu materno nas minhas relações de trabalho, com os meus colaboradores, e isso não significa aliviar não, viu? Porque como boa mãe, a gente dá carinho, dá colo, acolhe, mas na hora de apertar também a gente aperta. Então, o meu jeito de amar é maternando. Eu sou maternal com os meus amigos, eu sou maternal com os meus colaboradores, então o papel seguramente é esse. Magali, e hoje, se alguém quiser constelar com Magali, já tem um atendimento individual? Como é que é isso? Online? Como é que tá? Tem. Eu gosto muito do presencial, Ana. Eu e também. Assim, eu até fiz uma brincadeira com o pessoal. Tenho feito algumas lives, porque é importante para divulgar, é importante para aproximar, E para as pessoas conhecerem também, sim, né? E para a egrégora do próprio grupo que ora se forma, as pessoas que já se inscreveram e que já se associaram ao evento, elas já estão em um grupo de WhatsApp, então a gente já vem mantendo ali uma conexão, uma egrégora vem se formando, porque é importante. Eu gosto do presencial, vinha falando isso com você, então eu fiz uma brincadeira que as pessoas que fizessem inscrição até o dia 10 de abril, hoje, que a gente ia sortear 5 constelações, né, em grupo. Por que só 5? Por que não abrir isso ou não abrir uma agenda? Porque eu tenho atuado nesse formato, eu tenho caminhado esse caminho nos meus intervalos. A Procuradoria toma muito a agenda, eu tenho que estar sempre, é a minha atividade primordial, é o meu vínculo profissional, e eu só tenho disponível os espaços, não é? Então eu tenho que cuidar disso, dessa agenda com muito tato, porque é só assim que a gente consegue fazer. Magali, como é que ficou as crenças depois dessa transformação? Como é que você vê as crenças? Então, a gente sabe que tem as crenças sociais, tem as sim. crenças familiares, né? Tem as crenças, né? Como é que fala? Como é que fala? Não é infantis, mas tem as crenças também que a gente traz da infância. Sim. Né? Que são todas aquelas crenças que foram embutidas na gente ao longo da vida e que a gente leva como uma verdade. Sim. Como é que você vê isso tudo, São Magali? as verdades assim mais cristalizadas, né? Intocáveis, né? São as que mais machucam, são a origem dos nossos traumas. E aí nesse aspecto você tem mais autoridade do que eu.
Eu costumo dizer a boa e velha metáfora da casca de cebola, né? Você vai tirando ali as camadinhas. Então, cada etapa, cada vez a gente vai tirando ali uma camadinha, vai desmistificando, vai ressignificando, né? E essa é uma palavra muito forte, muito potente. A gente vai ressignificando essas crenças, revisitando esses lugares, reencontrando essa criança interior, não é? Afagando, dando para ela agora na posição de adulta, agora com outros recursos que a vida nos apresentou, a gente vai maternando essa criança, vai dando colo, vai mostrando para ela que, embora tenha acontecido tudo que aconteceu, nós sobrevivemos, não é? Isso é mais ou menos. Agora, se você pudesse falar para sua criança interior, aquela criança lá de 10 anos, o que você diria para a Magali de 10 anos? Nós sobrevivemos. Ai, que lindo! Nós sobrevivemos e tem uma vida linda te esperando aqui no futuro. Porque quando a gente amplia esse olhar, Ana, a gente começa a enxergar todo o manancial que está disponível. Você sai do pensamento da escassez e você começa a enxergar a abundância. E a vida é abundante, e é para ser abundante. E quando você abre os olhos de ver, você começa a enxergar. E tem a metáfora da menina da maçã, né? Não sei se você conhece, Magali, que a menina está com 2 maçãs e o pai chega e fala, que maçã linda, filha, me dá uma. Ela vai, morde uma e ele olha. Ela vai, morde outra e quem está próximo falou que menina, tipo assim, né? Menina ruim, mordeu a maçã para não dar pro pai. E ela vira pro pai e diz, não, eu mordi, papai, para ver qual que está mais doce para te dar. Então tudo também vai do olhar que nós temos, né, nos julgamentos. E dentro desse nicho, né, que a gente está falando, eu queria, qual é a sua visão do preconceito, Magali? Uma mulher como você, hoje como procuradora do município, onde sempre foi uma atmosfera, um lugar tomado por homens, vamos ser bem realistas, né? E hoje vê uma mulher comandando a Procuradoria Geral do município, que Porto Seguro é uma referência, nós somos porte grande. É uma vitrine, né? É uma vitrine para o mundo, graças a Deus, e ver mulheres empoderadas. Eu não poderia sair disso também, porque eu sou uma empreendedora e vivo do empreendedorismo, graças a Deus. Hoje trabalho para 17 empresas, né? 2 municípios, agora indo para o 3º. Então, assim, para mim é uma grande honra quando eu vejo mulheres como você. E eu sei que ao longo, quando a gente chega, é uma mulher, eu sempre escuto isso, né? E como é que é para você lidar com isso, se está menos, se você consegue, né, nesse meio, se sair de uma forma muito, né, bacana, de uma forma que também não fique frustrada, né? Como é que é? Ana, eu sempre transitei nesse meio com alguma desenvoltura. Eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes. E isso, como diz o Matuto, pode ser sorte ou pode ser azar. O bom caminho é o caminho do meio sempre. Não é? Sofri com essa desordem, digamos assim. Quando eu consegui chegar para esse equilíbrio, a vida assumiu uma outra conotação, um outro sentido. Mas o preconceito existe, óbvio que existe, óbvio que existe. Mas eu nunca dei muita bola para ele, não. Nunca dei muita bola para ele, não. E sempre fiz de conta que não era comigo, e fui. Porque se a gente der muita ênfase, você se encolhe de tal forma que aí você não consegue fazer. E eu sempre digo, até para quem me assiste, Magali, né, quando eu vou falar dessa questão também da recolocação no mercado de trabalho, tudo isso, eu digo que todo mundo é contratado por um currículo e demitido por um comportamento. Então, hoje, quando eu vejo, né, como eu estava falando nos bastidores, eu fui para um evento em Portugal em 2019. E lá as pessoas já estavam nessa fala de que, quando chegavam, colocavam um currículo do lado, não queria saber se era homem ou mulher, o gênero que estava na frente, e perguntava quem é você e por que você quer trabalhar na minha empresa. Ninguém olhava mais para o currículo. Queria saber quem é Magali, quem é Ana Paula. Né? Eles já estão lá, assim, bem à frente da gente. Hoje a gente ainda fica atrás de um currículo, tudo aquilo, né? Como é que é esse olhar para você? Eu achei sua pergunta fantástica, porque o grande diferencial dos tempos de hoje é a inteligência emocional. É como você reage
a sua desenvoltura no meio. É óbvio que o conteúdo acadêmico é importante, Muito. é óbvio que sim. E a gente sabe que não existe uma inteligência, né? São inteligências. E o grande diferencial é a inteligência emocional. É o que vai impactar nas relações interpessoais, é o que vai fazer o teu currículo valer a pena. É o que vai evidenciar o teu currículo. Então, mais do que nunca, pós-pandemia, mais do que nunca nos tempos atuais, é importante falar sobre saúde emocional. E é mais do que nunca por isso que eu me coloco a serviço, porque essa ferramenta que eu apresento e outras que hoje a grande dificuldade da humanidade é o equilíbrio, Magali? Sim, né? Porque todo mundo quer se sentir pertencente, todo mundo quer estar envolvido, quer estar em grupos, né? E às vezes aquilo não encaixa também, é difícil a pessoa perceber. Né? Eu sempre me coloco muito nesse papel. Será que esse lugar é para mim de fato? Será que o que eu quero realmente é para mim? Eu sempre me faço essa pergunta. Porque ali também gera um sofrimento quando a gente está em um local que não é para a gente. Né? E eu digo que quando a gente abre a cabeça, quando começa esse momento, essa imersão que você vai fazer de um dia, vai impactar muitas pessoas que estão aí do outro lado. Por quê? Porque a gente começa a ter um olhar da vida totalmente diferente. Né? O dinheiro é importante? É importante. Mas tem muita coisa que é além do dinheiro. Né? É o que está à disposição. É o que está à disposição, o que você pode contribuir. E eu volto daqui a 2 minutos com essa formosura aqui. Doutora Magali, que aula, gente, que banho de conhecimento. Obrigada, Ana. Já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada. Novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu? Olá, meus amores, voltei aqui com Magali, essa mulher espetacular, que está trazendo uma vivência, está trazendo comportamentos vividos, experiências maravilhosas. E agora, Magali, eu queria que você falasse um pouquinho sobre fé. Quem é Magali nesse universo da fé? Fala aí um pouquinho pra gente. Porque é tão curioso saber, né, com tanta coisa, tanta informação bacana que você trouxe, como é que é a sua experiência, Magali, com a fé? É uma experiência muito forte. Ontem foi domingo de Páscoa e esse final de semana eu estava muito reflexiva, estava justamente pensando nessas coisas todas. Deus é uma presença muito viva na minha vida, sabe? É um pai, mas é também um amigo muito próximo. Tive algumas influências ao longo da vida, tenho lembranças com minha avó paterna, dos terreiros de Umbanda que ela frequentava, e eu, criança pequena, ia e eu achava tudo muito lindo. Tudo que era lindo, de fato, uma riqueza cultural absurda.
As danças maravilhosas. tudo. E muito forte pra gente que é da Bahia também, Sim, né? Culturalmente. sim, uma identidade fantástica. A minha família materna, por outro lado, eu tenho a referência de vovô, o pai da minha mãe, uma pessoa de uma retidão, de uma fé, sabe, de uma disciplina religiosa, né, da igreja evangélica. E isso ele difundiu com toda a família muito numerosa, trago essa referência, mas trago outras tantas, porque no final das contas eu entendi que a gente não precisa se colocar numa caixinha, né? Se nós considerarmos que nós somos feitos da mesma matéria da poeira das estrelas, né? O divino está em tudo. Deus está em mim, está em você, está na natureza, está nas plantas, está em tudo. Então não precisa dessa definição, muito embora eu tenha uma proximidade muito grande com Deus, com Nossa Senhora, que me acompanha. E eu já estou até sem meu tercinho aqui, mas ela me acompanha e eu me sinto guardada debaixo do manto dela. E é para lá que eu corro nos meus momentos de aflição. Bacana. Magali, a gente falou sobre o autoconhecimento, né? Agora me fala um pouquinho como é que você vê, você está se tornando também uma empreendedora, né? Quando você traz um lançamento, como é que você se vê nesse universo que hoje nós somos 60 milhões de mulheres empreendedoras, somos mais do que os homens, né? E isso é um fato que já é uma coisa, né, definida, já é um número que é exato. E como é que você vê isso, pensando em 10 anos atrás, que as mulheres ainda estavam muito, né, fechadas, e hoje externar que nós somos, né, a maioria, né, eu digo mais do que a maioria, como é que é essa visão? Porque também o advogado é um empreendedor, né? Porque ele é autônomo, ele tem seu meio, ele tem, né? Como é que é isso? Então, ser empreendedora, consteladora. É um desafio bem grande, porque administrar, né? Sim, e eu entendi que eu precisava me qualificar. Então eu fui buscar nas formações, nas mentorias, também essa qualificação. Porque a gente está se vendendo o tempo todo. Quando você sai de casa, a roupa que você coloca, você já tá vendo. O seu jeito de se comunicar. Mas quando, até em obediência ou em respeito ao princípio do equilíbrio, né, do dar e do receber, é importante fazer isso de forma qualificada. Porque se você simplesmente doa o seu serviço, você desequilibra o sistema. Então, isso tem que ser quantificado de alguma forma, isso precisa ser retribuído de alguma forma. E aí eu fui buscar me aperfeiçoar, porque empreender no Brasil não é fácil, mas a gente está aí, qualificação e não ter medo. Desistir não faz parte. Desistir não faz parte. E o que Magali desistiu ao longo da vida? Algum sentimento, Muitas coisas. Traz aí 3 coisas que Magali desistiu ao longo da vida. Quando a gente disse aqui há pouco, desistir não faz parte, desistir nesse aspecto. Do sonho de se qualificar, de se estruturar. Mas algumas desistências, elas são saudáveis, elas são necessárias, elas são, eu diria mais, elas são vitais. Às vezes a gente precisa desistir para fluir, para seguir isso, não é? Soltar cargas, desistir de antigos comportamentos, desistir de crenças que já não fazem mais sentido. Então, há momentos em que tem que desistir, sim. E hoje, quando eu trabalho com empresas, eu vejo que para você ser empreendedor, você tem que ser um grande líder. Como é que está esse papel de Magali? Difícil ser líder? É e não é. Quando você tem consciência do papel que você se propôs a desenvolver, quando você aceita os desafios, essa liderança surge, né? E a minha liderança é uma liderança maternal em todos os aspectos, e a gente vai exercitando com jeitinho, com doçura, mas também com firmeza, com responsabilidade, e vai fluindo. Magali, você trouxe pra gente que você é mãe, né? Irmã de quantos? Eu sou irmã de Léo, sou irmã de Neto, sou irmã de Leandra, sou irmã de Marcela e de mais um não nascido.
Gente, cheia de exemplos. Magali, ao longo da vida, muitas pessoas te inspiraram, acredito eu, né? Mas qual foi a sua maior inspiração para se tornar essa mulher que você é hoje? Ô, Ana, tantas. Você é uma. Você também é. Minha mãe, as minhas avós, as minhas tias, outras tantas pessoas, sabe? A minha filha. Já aprende tanto com a filha? Com certeza. Quando Júlia nasceu uma outra Magali junto, né? Então, aprendo com as minhas colaboradoras, aprendo com tantas. E legado, Magali? Quando você pensa em legado, o que você pensa, essa Magali, essa nova Magali que surgiu? Ana, legado é viver uma vida boa, sabe? Fazer boas coisas com que a vida te deu. Eu acho que é simples assim. É fazer boas coisas com que a vida te deu, com que a vida lhe proporcionou. Até com as dores, não é? Porque elas são mortais. A Magali de hoje, ela é resultado, inclusive, dos desertos que ela atravessou, das dores que ela vivenciou. Então, o legado é esse, é viver uma vida boa, fazer boas coisas com o que chegou até nós. Para quem está te assistindo, Magali, que tem curiosidade de vivenciar um pouco do que você vai trazer em maio, o que você diria para quem está te assistindo agora? Venha, se permita, expande, se abra, se coloque como uma xícara pela metade, porque se estiver cheia não cabe mais nada. Liga o Wi-Fi da alma e vem. Que coisa boa! Agora vamos para um quadro que eu adoro, Magali, que é o Responde na Lata. Eu vou falar uma palavra e você fala aquilo que vem à sua cabeça. Como boa baiana, vixe. Deus. Inteligência suprema, criador de tudo que há. Mãe. Mãinha. Pai. Painho. Uma música. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. O que Magali gosta de comer? Magali gosta de cozinhar, com cor, com cheiro, o simples me encanta. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, como Magali da Turma da Mônica, eu gosto. Natureza, Magali. Praia, verde, grama molhadinha de orvalho. Conexão. Pé no chão e o Wi-Fi da alma ligado. Foco. O tempo todo. Propósito de vida. Fazer boas coisas com que a vida me deu. Uma verdade. Não existem verdades absolutas. Passado. Passou. Presente. Tá aqui, é bom. Futuro. Vamos fazer um bom futuro. Um conselho. Um conselho? Seja verdadeiro com você mesmo. Gratidão. Graças à vida que me ha dado tanto. Um sentimento. De gratidão, Ana. Um lugar. Dentro. Hobby. Cozinhar. Um filme. Cantando na chuva. Ó. Um livro. Um livro. Além do Aparente, de Olinda Guedes. Amigos. Poucos. Fé. Forte. Preconceito. Pra quê? Porto Seguro. É o ar que eu respiro. Trabalho. Trabalho. Prazer. Constelação.
Remédio para a humanidade. 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 Nós. Magali, e agora saindo desse quadro, fala um pouquinho para mim. O que representa hoje essa leva de mulheres buscando autoconhecimento que mudou sua vida, mudou a minha, eu acho que pode mudar a sua também. É uma busca que é constante, né? Quanto mais a gente se aprofunda, a gente vê que a gente não sabe nada, né? Como é que é? Fala para quem está te assistindo, como é profundo, né? Tudo isso que você viveu, e que lógico que um dia vai ser muito pouco, né? Perto de tudo que você viveu, mas que vai ser um pincelar, né? Um chamariz, um abre porta, abre coração, abre sentimento. Fala para quem está te assistindo agora, o que é mais profundo para você dentro desse propósito que você está trazendo aí. Fala um pouquinho assim, fala como se você estivesse falando com eles agora, abra seu coração, né? Porque isso de fato é maravilhoso. Eu sei a mudança que isso traz na nossa vida e o alívio, né? A gente precisa falar sobre o alívio. A vida tem que ser leve. Quando você se permite, né, vivenciar isso tudo, porque na hora também é muita dor que a gente coloca, transborda, né? Mas depois a gente vai refletindo, vai vendo que aquilo tudo foi necessário. Fala aí agora, abre seu coração para quem está te assistindo, né? Essa experiência que você viveu, eu acho que você pode transformar a vida de muitas mulheres e muitos homens. Eu acho que Porto Seguro é um cenário bacana, porque a gente trabalha recebendo gente do mundo todo e a gente tem que estar preparado para diversas culturas, diversas realidades, pessoas totalmente diferentes da gente, eu digo até culturalmente. Fala aí para quem está te assistindo agora, mulheres como eu, assim, quero te ouvir, quero, sabe, entender um pouco mais esse universo que você está trazendo para a gente. Ana, eu costumo dizer que não existe saída que não seja para dentro. Não existe outro sentido que não seja a partir do autoconhecimento. E nesse sentido, o evento do dia 6, né, o encontro sistêmico, é uma oportunidade de olhar para dentro, de se autoconhecer, de desistir, de entender por que algumas coisas acontecem da forma como acontecem, de resgatar ou de reposicionar, reordenar esses lugares do nosso sistema, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa criança interior. E é uma oportunidade de perceber como de forma simples isso tudo se organiza, completa e reflete nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos amorosos. E há diferença, né, nos relacionamentos com os nossos parceiros. É uma possibilidade de olhar para dentro e de começar a se perceber. Conectar com você mesmo. Conexão. E eu vejo muita gente no Instagram, inclusive, quando eu faço uns vídeos e falo assim, Ana, fulano fez isso pra mim, fulano... Eu digo, gente, tudo é sobre o outro, não é sobre você, né? Então, assim, tá tudo bem o outro ser assim, ok, agora não se permita, né, ser diferente daquilo que você, dos seus valores, do que você acha que é correto. E isso também, eu acho que a constelação mostra muito esse lado também pra gente, né, Magali? Porque às vezes as pessoas estão ali infiltradas dentro de um problema que não é dela, né, mas que ela carrega. Carrega e muitas vezes também preocupada muito com o olhar do outro sobre si e esquecendo de se olhar. Não é? E como isso faz a diferença? Parar de se julgar tanto. Parar de se julgar, de se cobrar. É como eu disse aqui algumas vezes, a vida é para ser leve. Não é? E a gente tem que estar bem com a gente. E a partir do momento que a gente está bem com a gente mesmo, a gente vai estar melhor com os outros, vai conseguir conviver de forma melhor, ser melhores mães, melhores profissionais. E a gente vem de uma geração, Magali, que as pessoas não falam consigo, né? Eu sei que quando eu vou fazer alguma dinâmica, eu digo, pronto, eu coloco um espelho e falo, agora fala pra você, quem é você? Ah, mas eu não consigo. E eu vejo que a gente vem com a realidade que as pessoas estão muito fácil de falar do outro, né? Se eu perguntar pra alguém, quem é Magali? Ah, Magali é maravilhosa, advogada. Mas quando eu pergunto, quem é você? Ah, eu sou
Talvez seja das perguntas mais difíceis. Né, Magali? Eu tenho aquela história também, quando você pede para organizar a agenda de prioridades, ou melhor, prioridades não tem S, né? Prioridade é prioridade. Mas assim, em que ordem na sua agenda você se colocou, não é? Então, Quem é a pessoa mais importante Pois é, da a sua pessoa vida? mais importante da sua vida. Então, talvez esse seja só um pezinho no começo do caminho, de olhar para si e de mergulhar nesse universo infinito que é cada um de nós. Isso aqui é só uma pincelada do que vai acontecer no dia 6 de maio. Eu convido você que está do outro lado, que não se permitiu, ainda em 2023, fazer nada por você, se dê de presente esse momento, esse dia. Desliga celular, desliga tudo e vá olhar para você, mulher que está aí do outro lado, que esse evento é para você. Quando a gente começa a se descobrir, quando a gente começa a entender quem somos nós, tudo muda. As relações mudam, muda a forma de ver o mundo, muda o mindset, muda tudo. Então eu não só através da Magali, mas eu convido você a estar nesse momento. Eu estarei lá com certeza. Eu acho que isso é de uma profundidade assim extrema. É o único momento que eu posso me externar para mim mesma e dizer: Ana, você está fazendo algo por você. Né? Eu sei que tem muitas coisas que é prioridade, mas se coloque como prioridade nesse dia, se permita viver o novo, porque às vezes a gente está no interior, a gente acha que nada é pra gente, e não, as coisas estão chegando, né? Porto Seguro tem crescido, e junto com o Porto Seguro tem crescido as pessoas gigantes que estão se tornando aqui dentro, trazendo novo, trazendo uma nova vivência. Então eu convido você a estar nesse evento. Vai estar aqui embaixo, tudo explicadinho, um local, você entra, já vai para o aplicativo da Magali, lá você faz o seu cadastro, leva sua mãe, dê de presente para sua mãe, para sua irmã, ou você que está nos assistindo que é homem, permita que sua mulher viva um dia diferente. Eu acho que esse é o presente mais lindo que você vai poder dar para ela, é o encontro dela com ela mesma, né, Magali? Com certeza. E aguarde que a hora deles também vai chegar. Seu momento vai chegar. Finalizo aqui hoje com ela, que é um exemplo maravilhoso para mim, para nossa, né, dentro da minha vivência dessa idade, da loba. Para mim você é uma referência, né? Ter mulher assim como você, Maria, forte, mulher que está buscando dividir, compartilhar, porque às vezes a gente tem muito e não tem essa coragem, né? E eu digo isso assim, porque às vezes quando a gente pensa num evento, em algo maior, a gente fica tão assim, ai, será? E você trouxe o novo, isso é muito bom. Temos grandes profissionais na cidade, mas eu acho que o profissional também que está assistindo, que precisa se ressignificar, eu vou para ressignificar, para chegar a lugares que em algum momento eu não cheguei, que eu não me permiti naquele momento. Então eu convido você também, que é da área, a fazer parte de psicólogos, terapeutas, psicanalistas, né, consteladores, né? Eu estendo aqui um convite para todos estarmos nesse momento de dividir. Vamos juntas, vamos de mãos juntas. Juntas somos mais fortes. Com certeza. Eu te agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço, por esse espaço, pelo seu acolhimento, pela sua forma de falar. Tudo isso me torna mais pertencente, me fortalece. Você é sim uma mulher inspiradora e que a gente possa inspirar outras mulheres. Com um pouquinho a gente pega na mão de uma, a outra pega na mão da outra e a gente vai seguir. E a gente precisa entender que ninguém é concorrente, nós estamos aqui para abraçar a outra, a gente pegar na mão, só com a gente mesma. É o que eu falo. Então assim, venha fazer parte, se abra para isso. Porque quando vem um evento, eu falo, não vou não, porque eu já faço isso. Não, você vai fazer de uma forma diferente quando você vivenciar isso. A gente vai se permitir conhecer outras coisas, não é isso, Magali? Com certeza. Eu que digo pra você, eu super agradeço, a TV4 agradece, o quadro Quem é Você agradece, porque eu sou uma eterna apaixonada pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, e eu acho que isso só enriquece a gente. Ficamos por aqui na TV4, hoje com ela, doutora Magali. Obrigada, até. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza.
E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Tá ouvindo esse barulhinho de máquina aí? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação. Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu? É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né, e fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal
migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso: andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali mesmo para das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. APROA, em prol do bem comum, sempre.